Atos capítulo 3, versos 1 a 10. O texto diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem ouro, nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso o que lhe aconteceu. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, tem uma palavra que não foge da nossa mente, que é transformação. Há poucos dias atrás, nós vimos aqui como o apóstolo Paulo foi transformado pelo Senhor Jesus. Como ele passou por uma transformação pessoal. E nós vimos aqui que nós, quando somos alcançados por Jesus, a gente apenas não encontra uma igreja, mas que nós temos a vida transformada. E uma coisa interessante que quando a gente olha para esse texto, o que nós percebemos aqui agora é uma transformação ao nosso redor. Nós vimos aqui Pedro e João, homens transformados, mas homens que foram usados para transformar uma realidade. Porque, irmãos, quando a gente olha ao nosso redor, a gente anseia por transformação. Por exemplo, você olha para a sua família, você olha para os seus familiares, você olha para pessoas que você sabe que precisam mudar de vida. E o que você anseia? Transformação para a vida deles. Nós olhamos para o nosso país, quando a gente vive uma crise política, econômica, moral, espiritual. E o que a gente anseia? Transformação ao nosso redor. Transformação para o nosso país. Quando a gente olha para a nossa região, para os desafios que estão ao nosso redor, o que nós ansiamos é transformação. Então, o que nós vemos aqui, nesse texto, era um homem que diariamente era colocado à porta do templo e que era coxo para pedir esmola. E quando o texto mostra para a gente que diariamente ele estava ali, as pessoas já tinham se acostumado com aquela situação. Já era comum as pessoas verem aquele homem ali e as pessoas talvez por um desencargo de consciência, talvez para ficar livre, dá uma esmola para ele. E o que a gente percebe ali é que Pedro e João não somente viram uma transformação. Nós vimos um homem coxo sendo curado e voltando a andar imediatamente diante de todo o povo. Mas eles participaram da transformação que Deus operou na vida daquele homem. E é interessante que a transformação nesse texto é tão forte que por causa da transformação daquele homem, porque aquele homem foi curado, porque aquele homem se pôs a andar e saiu saltando e louvando a Deus, uma multidão cercou Pedro e João alvoroçados ali com aquilo que estava acontecendo. E Pedro prega para essa multidão, e se você observar o capítulo 4, mais 2.000 pessoas entregam a vida ao Senhor Jesus por causa do que eles viram na vida daquele coxo. Pedro e João foram usados para curar um homem. Por causa daquele homem, muitas pessoas se juntaram a eles ali e eles começaram a pregar e 2.000 pessoas se converteram. Então a gente vê um movimento enorme de transformação ao redor de Pedro e de João. Irmãos, o que nós vemos aqui é uma transformação que Deus operou. Quem curou aquele homem foi Deus.
Inclusive, a gente continua analisando o texto, ainda no capítulo 3, Pedro ainda esclarece para o povo. Vocês não podem pensar que o que aconteceu aqui foi por causa de um poder que nós temos. E aí ele começa a mostrar e pregar para aquele povo sobre o poder do Senhor Jesus. E o que nós percebemos é que Deus curou, mas Deus usou Pedro e João naquele momento. Tem um escritor chamado Thomas Walker que ele fala assim: o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Irmãos, e esse texto ele ensina para nós aqui qual é o perfil de pessoas que geram transformação. Nós vemos que Deus operou, mas foi por meio de alguém. E nós vamos analisar a vida de Pedro e de João e nós vamos perceber algumas características daqueles homens. O perfil de homens que Deus usou para gerar transformação. Acompanhe o texto comigo aí. Ainda no verso 1, o texto fala assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O texto diz que Pedro e João estavam indo para uma reunião de oração, algo comum à vida deles. Então, na verdade, nós vemos aqui que tudo começa com dois homens comprometidos a orar. E se a gente analisar aqui o resto do livro de Atos, há um tempo atrás nós estudamos o livro de Atos aqui, versículo por versículo, detalhe por detalhe. Se você observar o livro de Atos, você percebe que quando Jesus voltou ao céu, os discípulos eles permaneceram em oração. Quando o Espírito Santo desceu, os discípulos estavam reunidos em oração. E aí, mais de 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. E aí eles formam, a igreja cresce assustadoramente. E aí lá em Atos 2 fala que aquela igreja perseverava em oração. E agora nós vemos aqui esses dois discípulos indo a uma reunião de oração e sendo usados para curar esse homem. Primeira coisa que nós percebemos no perfil de Pedro e João: homens comprometidos com a oração. Homens comprometidos com a oração foram usados para gerar transformação. Irmãos, nós estamos diante de um grande milagre feito através de homens que se dedicavam à oração. E parece muito óbvio o que a gente está falando aqui, mas se a gente começar a analisar um pouquinho a nossa vida pessoal, o jeito que a gente gasta o nosso tempo, a forma com que a gente organiza as prioridades da vida, a gente percebe que muitas vezes a gente tem tempo para muita coisa e pouco tempo para oração. Irmãos, a gente precisa olhar para esse texto, analisar a nossa própria vida e começar a se questionar: que parte da minha vida, que parte do meu dia, que parcela do meu tempo eu tenho investido em oração? E aqui nós vemos Pedro e João indo orar no templo. Mas a gente tem que parar um pouquinho para pensar na nossa vida pessoal de oração. Jesus ele disse que de vez em quando o que você tem que fazer é fechar a porta do quarto e orar em secreto. Irmãos, isso precisa fazer parte da nossa vida. Esse relacionamento vivo com Deus, você parar o seu dia, você parar a sua correria e se dedicar diante do Senhor em oração. Nós, olhando para esse texto, eu me lembro, por exemplo, de Marta e Maria, duas irmãs que moravam em Betânia, junto com seu irmão Lázaro, e Jesus, passando por Betânia, decidiu parar na casa de Marta e Maria. Irmãos, pensa numa visita ilustre de última hora na sua casa. Se você é dona de casa, você vai saber o que eu estou falando aqui. E aí, e Jesus não andava sozinho, provavelmente estavam lá os discípulos com ele. E aí, a Marta, irmãos, entrou em parafuso. Jesus está na minha casa, e corre para cá, e corre para lá. E o texto fala lá em Lucas 10 que ela andava inquieta com muitas coisas. E aí Maria parou e ficou lá, desfrutando de um tempo de relacionamento com Jesus. Mesmo cheio de coisa para fazer. Mesmo na casa cheia de gente. E aí Marta fica tão incomodada que ela chega para Jesus e fala assim: mas o Senhor não vai mandar essa mulher me ajudar, não? Ela fica aí parada, batendo papo, e eu aqui nessa correria.
E a resposta de Jesus para Marta foi o seguinte: Marta, andas inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, no meio de tanta coisa para fazer, coisa importante, imagina receber Jesus na sua casa, servir o Senhor Jesus e os seus discípulos. Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, porque ela parou para se relacionar com ele. Às vezes você está aí, a gente tem muita coisa para fazer, que os dias são cada vez mais corridos, a gente tem cada vez mais coisas para resolver. Tem dia que chega no fim do dia, e aí você tem a sensação que o dia tinha que ter umas 48 horas, porque as 24 não deu. Só que a gente, às vezes, no meio da correria da vida, a gente perde a melhor parte. Jesus chamou a atenção de Marta, muito ocupada, correndo lá. Você está perdendo a melhor parte. Irmãos, a gente precisa olhar para a nossa própria vida e parar para se dedicar um tempo em oração. Oração na igreja, oração com os irmãos, oração sozinho diante do Senhor. Irmãos, e não adianta, você não vai conseguir, se você não tem esse hábito, você não vai conseguir de repente parar e orar 2 horas direto. Não vai. Só que é o seguinte, você deveria começar pelo pouco. Você deveria começar, por exemplo, falando assim: eu vou parar 10 minutos e eu vou conversar com Deus. 10 minutos. Se você parar 10 minutos e começar a conversar com Deus, daí um tempo você vai perceber que 10 minutos não é o suficiente para colocar a conversa em dia. E esse tempo vai crescer. Mas enfim, você não deve deixar de colocar a sua vida diante do Senhor em oração. Amém. Em oração. Peça a Deus para você melhorar a sua vida de oração. Peça a Deus para você parar a correria da vida. E irmãos, a correria da vida, ela nos suga. E eu vou te falar mais, a nossa carne não quer que a gente ora. Eu vou te falar mais, o diabo não quer que a gente ora. Vai aparecer muita coisa para a gente fazer, para a gente negligenciar isso. Então, você tem que lutar contra a sua carne. Porque às vezes, quando você está cheio de coisa para fazer, talvez parar um momento de oração pode parecer até que é chato. Aquilo parece até cansativo. Porque a nossa carne não quer. Você precisa lutar contra essa tendência. Até você encontrar prazer nos momentos de oração. Irmãos, eles viram uma grande transformação. Eles participaram de uma grande transformação. Mas eles eram comprometidos com a oração. Homens comprometidos com a oração. A gente precisa melhorar a nossa vida nessa área. Às vezes você tem desafios. Às vezes você olha para ao redor. Você queria ver sua família transformada. Você queria ver pessoas, às vezes, de dentro da sua própria casa transformadas. Às vezes você olha ao seu redor. Você queria ver seus vizinhos transformados. Às vezes você olha para a vida e percebe que tanta coisa precisa mudar. Às vezes você precisa começar a parar um pouco mais. Vamos continuar analisando o texto. Verso 2 ao verso 5. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Irmãos, Pedro e João entrando no templo, decidem parar e dar um pouco de atenção para aquele homem. E ele pede esmola e ele fala: olha para nós. E o texto fala que ele olhava, esperando receber alguma coisa. Irmãos, presta atenção nessa frase. Ele diz: olha para nós. Olha para nós. Irmãos, quando Pedro e João chamam aquele homem para olhar para eles, na verdade o que está acontecendo ali é justamente ele alimentando naquele homem uma esperança de que deles podia sair alguma coisa boa para ele. E ele fala: olha para
Irmãos, hoje em dia, infelizmente, não é todo mundo que tem autoridade para falar com o seu vizinho, para falar para um familiar que está numa situação difícil, para falar para um colega de trabalho. Não é todo mundo que tem autoridade para falar para qualquer uma dessas pessoas. Olha para mim. Porque muitas vezes falta o exemplo. Segunda coisa que nós percebemos na vida de homens que geraram transformação. Eles tinham bom exemplo para oferecer. Eles tinham bom exemplo. Olha para nós. Irmãos, há poucos dias aqui no curso de liderança, na sexta-feira, a gente estava falando sobre isso. Que muitas vezes, quando a gente se depara com uma pessoa decepcionada com a igreja, uma pessoa que quer sair da igreja, ou uma pessoa que está fora da igreja e que, de alguma forma, teve uma decepção com alguém, a primeira coisa que a gente fala é assim: você não pode olhar para o homem. Você precisa olhar para Jesus. Irmãos, isso está errado. Isso está errado. Quem é crente de verdade, ele tem que ter a postura da pessoa falar assim: eu posso olhar para ele. Irmãos, o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto, falou para a igreja de Éfeso, falou para a igreja de Filipos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E para não ter dúvida, ele não falou só uma vez, ele falou para várias igrejas: sede meus imitadores. Irmãos, que o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, vocês podem olhar para a minha vida. Vocês podem olhar para a minha vida. Eu posso ser um exemplo para vocês. Irmãos, longe de mim estar pregando um falso moralismo aqui e dizer que você precisa ser perfeito. Só que é o seguinte: essa conversa de a gente não pode olhar para o homem não cola no reino de Deus. Se você é crente de verdade, as pessoas têm que poder olhar para você. Tem que poder olhar. Você tem que ser uma referência, você tem que ser um exemplo. As pessoas, às vezes a pessoa fala assim: não, mas aqui, não olha para mim não. Olha, se a pessoa não puder olhar para você, você tem que rever sua vida, sua fé, o seu compromisso com o Senhor Jesus. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha para nós com a expectativa de poder receber alguma coisa. Irmãos, um escritor chamado Ralph Waldo, ele disse o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Às vezes, a gente tem uma mensagem bonita. Às vezes, a gente tem um discurso bonito. Mas quando a pessoa olha para as nossas atitudes, ela não consegue ouvir o que a gente fala, porque o que a gente vive e fala mais. Olha para nós, homens de exemplo. Às vezes você quer ver transformação lá na sua casa, na sua vizinhança, entre os seus familiares, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua sala de aula, mas você mesmo não é exemplo para ninguém. Se for olhar para você, não vai sair nada de bom. Irmãos, homens que geraram transformação foram homens que tinham um bom exemplo. Continua analisando o texto. Verso 6 ao verso 8. O texto diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, nem prata, mas o que tens te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmãos, Pedro e João viam aquele homem querendo uma moedinha, querendo dinheiro. E eles falam: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. E o poder de Deus que repousava sobre a vida daqueles homens, a presença do Senhor que estava ali, foi que curou aquilo. Terceira coisa que a gente aprende aqui: pessoas que geram transformação são pessoas que têm algo para oferecer. Algo para oferecer. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente dá aquilo que a gente tem. A gente não dá aquilo que a gente fala que tem. A gente dá aquilo que a gente tem.
o que as pessoas recebem da nossa própria vida é aquilo que a nossa vida traz. Você pode, por exemplo, chegar para uma pessoa e uma pessoa está numa situação difícil. Você pode falar com ela assim: olha, eu vou te dar 100 reais. Se você não tiver 100 reais, você não vai dar. A pessoa vai receber aquilo que você tem, não é aquilo que você fala que tem. E aí, o que repousava sobre eles, o que transbordava na vida deles, era o Espírito de Deus, era o poder de Deus, era a presença de Deus. E isso transbordou da vida daqueles homens, na vida daquele coxo, a ponto de ele ser curado. Eu li uma história, uma vez, de duas mulheres que não se falavam, eram vizinhas e não se falavam há anos. E uma delas se converteu. E a mulher que se converteu, um dia tomou coragem e falou assim: eu, como uma serva de Jesus, não posso tolerar essa situação. E aí ele foi de encontro àquela mulher. Ela foi de encontro àquela mulher. Falou: olha, eu sei que a gente já teve muitos problemas, mas eu queria pedir que você me perdoasse. E eu queria que daqui para frente a gente tivesse pelo menos uma amizade. E a outra falou assim: vou pensar no seu caso. E saiu de lá pensando o seguinte: essa mulher está aprontando algum pra cima. Nós não damos certo há muitos anos. Com certeza tem alguma coisa. Com certeza ela quer fazer alguma coisa contra a minha vida. Eu não vou aceitar um negócio desse. E aí foi para casa, pegou uma caixinha muito bonitinha, colocou esterco de vaca dentro da caixa, embrulhou a caixa com papel muito bonito e mandou lá para casa da mulher. Falou assim: antes que ela faça alguma coisa comigo, eu já vou chegar primeiro. Que achou que a aproximação da mulher era para prejudicar. E aí, a mulher recebeu o presente, quando viu a caixa, falou assim: ó, ela aceitou o meu pedido de perdão. Ela aceitou o meu pedido para recomeçar uma amizade. E quando ela abriu, ela se deparou com a surpresa. Uns dias depois, essa mulher mandou um presente para a vizinha, que mandou o esterco. Aí a vizinha falou assim: ó, a vingança já chegou. Já pode saber, coisa boa não tem dentro desse presente. Quando ela abriu o presente, era uma flor maravilhosa, perfumada, e um bilhete. E no bilhete estava escrito assim: o esterco que você me mandou, eu adubei essa flor e mandei de presente para você. Porque cada um dá aquilo que ele tem. E essa é a verdade. Cada um dá aquilo que ele tem. Irmãos, às vezes uma pessoa pode chegar para você, uma pessoa frustrada, amargurada, uma pessoa assim, a ponto de chutar o balde, uma pessoa que às vezes brigou com tudo e com todos. Olha, ela vai receber aquilo que você tem. Às vezes aquela pessoa, em contato com você, vai sair da sua presença muito mais amargurada e frustrada. Porque às vezes o que saiu de você foi só algo que alimentou o ódio, que alimentou a amargura, que alimentou a frustração. Mas essa pessoa pode sair da sua presença também renovada, ela está ali amargurada, frustrada com a vida, com as pessoas. Mas de você saiu o amor e a graça de Deus, uma palavra de conforto, o compartilhar ali da palavra de Deus para a sua vida. E essa pessoa pode sair da sua presença diferente, porque você dá aquilo que você tem. Irmãos, eles tinham algo para oferecer. Podia esperar-se alguma coisa boa da vida deles. Eles foram agentes de transformação, porque tinha alguma coisa boa neles, que era a presença do Senhor. Às vezes você olha ao seu redor e espera transformação. Às vezes você olha ao seu redor e anseia transformação. Agora a pergunta é o quê? O que pode sair de você por essa transformação? O que as pessoas que estão ao seu redor podem esperar na sua vida para que haja transformação? O que essa situação que você espera que se transforme pode esperar de você? Irmãos, eles geraram transformação, mas eles tinham algo de bom para oferecer. E era a presença de Deus. Você pode estar aí esperando que as coisas mudem. Talvez precise sair alguma coisa de você.
Às vezes você está diante de uma situação que você não tem o que oferecer. Irmãos, eu, miserável pecador, quantas vezes eu tive diante de uma situação terrível, que eu não tive força nem para orar por aquela pessoa, por aquela situação. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. Quantas vezes eu, durante a vida, fraco espiritualmente, tive diante de uma situação, falei assim, eu não tenho força nem para orar nesse caso aqui. Irmãos, a gente não pode ser assim. Tem que ter alguma coisa boa para sair das nossas vidas. Tem que ter alguma coisa boa para a gente oferecer, para que haja transformação ao nosso redor. Continua analisando o texto comigo. Ainda no verso 6 e no verso 8, nós vemos aqui que aqueles homens estavam indo para a reunião de oração e quase entrando no templo, eles decidem parar e dar um pouco de atenção para aquele homem. E toda a conversa se desenvolve. Eles se importam com aquele homem. Irmãos, eles tinham muito bons motivos para não parar. Eles tinham muito bons motivos. Eles tinham uma boa justificativa. Nós temos oração às 3 da tarde. Hora nona era às 3 da tarde. Eles tinham uma ótima justificativa para não dar atenção para aquele moço. Mas o texto fala que eles pararam e que eles se importaram com a necessidade dele. E foram usados por Deus para curar. Quarta coisa que a gente entende no perfil de alguém que gera transformação. São pessoas cheias de compaixão. Irmãos, aqueles homens se importaram com o que estava acontecendo com aquele moço. Aqueles homens eles se importaram com a situação da vida daquele moço. Aqueles homens pararam ali no sentido de se compadecer. Se compadecer é você se colocar no lugar do outro. É você passar pela situação junto com a pessoa. Compaixão. Compaixão. Às vezes em nós há muita insensibilidade. Às vezes a gente anseia por transformação ao nosso redor. Talvez aqueles homens pudessem passar por ali e falar assim, que Deus tenha misericórdia desse coxo. Não. Eles não somente ansiaram por transformação. Deles saiu compaixão por aquele. Compaixão. A gente tem que ter sensibilidade diante da necessidade. A gente tem que ter sensibilidade diante daquilo que o outro está passando. E essa compaixão, ela não pode ser egoísta e religiosa. Como assim? Às vezes, a gente pensa que a compaixão é só com os irmãos da fé, nessa comunhão gostosa da igreja. Irmãos, e esse texto ele me faz lembrar, por exemplo, da parábola do bom samaritano. Um homem chega para Jesus, o intérprete da lei, chega para o Senhor Jesus e Jesus falando para ele sobre o amor ao próximo e ele tentando de alguma forma se justificar, fala, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, foi gravemente ferido, ficou caído à beira da estrada, quase morto. E aí passou um sacerdote, passou um pastor. E aí o texto fala que o pastor passou de largo. Talvez porque tivesse muitos compromissos e não deu ideia daquilo. Daí a pouco desce um levita. Desce aquele, talvez um músico, talvez um porteiro, talvez um diácono da igreja, enfim. O levita era uma pessoa que servia no templo de alguma forma. Passou e também não deu ideia. E aí passou um homem samaritano. Irmãos, um samaritano era uma pessoa considerada inimiga do povo judeu. O samaritano era a última pessoa que esperava que parasse ali para atender aquele judeu. O samaritano era considerado impuro para o judeu. Se o samaritano estivesse passando de um lado da rua e o judeu se deparasse com ele, ele atravessava a rua e passava do outro lado. Ele não passava nem perto. E o samaritano socorreu aquele homem, pôs remédio nas suas feridas, acolheu, colocou em cima do seu cavalo, levou para uma hospedaria e pagou tudo. O que esse texto mostra para nós?
Quem é o meu próximo? Porque esse texto mostra para nós, irmãos, que a gente tem que ter compaixão, independente de quem seja a pessoa. Às vezes tem aquela pessoa religiosa, medíocre, que fala assim, mas eu vou ajudar esse cara idólatra, eu vou ajudar esse cara macumbeiro, eu vou ajudar esse cara que não quer nada com Deus. Vai! Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele manifestou compaixão por nós, que também não merecíamos. Irmãos, quando Jesus olhou para nós, a gente não queria nada com Ele também, não. E a compaixão do Senhor Jesus nos alcançou, a ponto de dar a sua própria vida. Compaixão. Você quer ver transformação ao seu redor? Você quer ver situações transformadas ao seu redor? Você precisa ter compaixão e sensibilidade por aquilo que está acontecendo. Ao invés de simplesmente falar assim, que o Senhor abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça alguma coisa. Quando, na verdade, está em seu poder começar a fazer alguma coisa. Amém. Irmãos, compaixão. Uma grande transformação. Às vezes você está esperando e ansiando por transformação. Aprenda isso. Você precisa ser comprometido com o coração. Você precisa ser uma pessoa de exemplo. As pessoas podem olhar para você e esperar alguma coisa boa de você. Você precisa ser alguém que tem algo para oferecer. Porque muitas vezes a transformação que você anseia, Deus pode te usar para operar isso. Compaixão, sensibilidade diante daquilo que está acontecendo. Não espere transformação ao seu redor se não tiver posturas na sua vida pessoal. Coloque a sua vida diante do Senhor em oração.